Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Ismael Ferreira, sou acadêmico da Universidade Federal do Amapá. Junto ao meu colega Luiz Fernandes, iremos dar continuidade à sequência de apresentações, tratando do tema 11, que fala do livro verde, Como o Brasil Concebe, que será utilizado como critério de avaliação do direito da informática, ministrado pelo professor Raul José de Galati Oliveira. Para uma melhor compreensão, é necessário esclarecer do que fala o livro verde. Ele é um documento lançado pelo governo federal no ano de 2000, denominado Sociedade da Informação no Brasil. Nesse documento foram lançadas as diretrizes para o programa de implantação da Sociedade da Informação no Brasil. Nessa esteira, o livro verde surge a partir dos debates que abordam a relevância de investimentos em infraestrutura e tecnologia com o fim de implementar e desenvolver a Sociedade da Informação nos países, já que este é um indicador fundamental no estágio de desenvolvimento, pois quanto maior o acesso à informação, maior será a democratização da educação, da saúde e dentre outros direitos sociais à população, além de indicar o desenvolvimento daquela sociedade frente a outras nações. Nesse contexto, o Brasil, por meio do Ministério da Tecnologia, lançou o Livro Verde. Uma vez contextualizado o tema do nosso trabalho, agora é importante dizer qual foi nossa abordagem. Portanto, realizamos um paralelo entre o Livro Verde do Brasil com a abordagem lusitana, ou seja, o Livro Verde de Portugal, tomando como base as normas que regem as matérias. Tanto lá quanto aqui, foi realizada uma análise dos atendimentos jurisprudenciais nacionais e estrangeiros. Além disso, abordamos o tema no contexto da pandemia da Covid-19, verificando seus reflexos nesse contexto de crise mundial. Uma vez contextualizado o tema, vou falar um pouco sobre a introdução. O Livro Verde foi lançado pelo governo federal no ano de 2000. É uma importante referência para a compreensão dos alicerces políticos e normativos concernentes à sociedade do conhecimento no Brasil. O documento objetiva projetar os ideais para o desenvolvimento de um povo com amplo acesso à informação, com destaque para as situações relacionadas à gestão estatal, transparência e zelo por parte dos agentes. No primeiro tópico, o Livro Verde, ele destaca a importância das tecnologias das informações e comunicações para que esse desenvolvimento ocorra, o desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil, e propõe medidas para que a população tenha acesso igualitário à informação e à tecnologia. Uma das preocupações centrais do livro é a infraestrutura da informação, incluindo o desenvolvimento das redes de alta velocidade, a melhoria da conectividade nas áreas rurais e remotas e a ampliação do acesso à internet para toda a população. Além disso, o livro destaca a importância da educação para a cidadania e da alfabetização em mídia, incentivando a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Outro ponto destacado pelo livro é o comércio eletrônico, que é visto como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento econômico do país, para incentivar o crescimento do comércio eletrônico no Brasil. Além disso, o livro apresenta as políticas e as ações como uma simplificação dos procedimentos de importação e exportação, a promoção de padrões de segurança para transações online e a melhoria da infraestrutura logística para entregas. Portanto, observa-se que o Livro Verde destaca a importância da tecnologia na informação e comunicação para o desenvolvimento do Brasil e propõe políticas de ações para garantir acesso igualitário à informação e à tecnologia, bem como incentivar o crescimento do comércio eletrônico e a inovação tecnológica. No outro tópico, que trata da infraestrutura da informação, que são os TICs, ampliando o acesso e reduzindo as desigualdades, é importante enfatizar a importância da infraestrutura da informação e das TICs, que é ressaltado no Livro Verde. Para que a gente possa alcançar uma sociedade inclusiva, inovadora e sustentável, é crucial investir em políticas e ações que ampliem o acesso à internet, expanda a banda larga e promova a interoperabilidade e adoções de padrões abertos. A expansão do acesso à internet é essencial para a inclusão digital e para garantir que todos os cidadãos possam aproveitar os... Agora falando um pouco sobre as bases normativas da legislação brasileira, com base na Constituição Federal de 88 e no Livro Verde, Sociedade da Informação no Brasil, é possível estabelecer uma conexão entre as políticas públicas e as iniciativas
relacionadas às TICs no Brasil. O artigo 5º, lembrando, ele estabelece o quê? Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade e a igualdade e a segurança e a prosperidade. Isso significa que o Estado brasileiro tem a responsabilidade de garantir que todos os cidadãos tenham acesso igualitário à informação e à tecnologia, independentemente de sua origem social, econômica ou geográfica. O Livro Verde do Brasil, por sua vez, propõe políticas e ações específicas para o desenvolvimento da sociedade da informação no país, com ênfase na importância da infraestrutura, da informação, educação para a cidadania, o comércio, como já foi dito, eletrônico, pesquisa e desenvolvimento e política nacional. Agora, falando um pouco sobre a legislação portuguesa, é importante o direito comparado. Por quê? Porque é uma importante ferramenta para o estudo da sociedade da informação, pois permite uma análise de diferentes abordagens adotadas em ordenamentos jurídicos distintos em relação ao acesso à informação, à transparência governamental e à proteção de dados pessoais. A partir da análise comparada, é possível identificar boas práticas e promover a adoção de políticas públicas eficazes para o desenvolvimento da sociedade da informação em solo nacional. Dessa forma, o estudo do direito comparado se faz imprescindível para o aprimoramento do ordenamento jurídico brasileiro, no que tange à regulamentação da matéria. Nessa esteira, nota-se que tanto o Livro Verde da Sociedade da Informação no Brasil, quanto o Livro Verde em Portugal, comparando os dois institutos, os dois instrumentos dos livros, lá intitulado Sociedade da Informação em Portugal. O diagnóstico e as orientações de cada um das estratégias de cada um foram publicados em 2000 e apresentam políticas e ações para o desenvolvimento da sociedade da informação em seus respectivos países, como já dito. No entanto, existem algumas diferenças significativas entre os dois documentos. Agora eu vou falar um pouco sobre os mecanismos de acesso à informação no Brasil e em Portugal durante a pandemia da Covid-19. A importância do acesso à informação para a população tornou-se evidente, como a gente sabe, principalmente em relação à saúde, educação e assistência social. Nesse contexto, foram desenvolvidos mecanismos de acesso à informação no Brasil e em Portugal, destacando-se o quê? Iniciativas governamentais e o papel. Então, essas informações atualizadas sobre a pandemia, como o número de casos, óbitos e orientações de prevenção, também foi adotado em Portugal. O plano de contingência foi desenvolvido pela Direção-Geral da Saúde, contendo dados e recomendações oficiais. No que diz respeito à educação, em ambos os países, o ensino à distância foi implementado para garantir o acesso à educação. No Brasil, o programa Escola Conectada auxiliou na infraestrutura tecnológica das escolas públicas, enquanto em Portugal o programa Estudo em Casa, disponibilizado pela televisão e internet, as TICs desempenharam um papel fundamental para garantir o acesso à informação durante a pandemia, possibilitando a disseminação da informação e a continuidade das atividades educacionais e do trabalho. Além disso, foram criados mecanismos para ampliar o acesso à internet, como a expansão de redes de Wi-Fi público e campanhas de conscientização sobre a importância da conectividade. E agora eu vou passar a palavra ao colega Lucas, que dará continuidade à apresentação do nosso trabalho. Boa tarde a todos, eu me chamo Lucas Fernandes e após a eminente explanação do colega Ismael, darei continuidade à apresentação do nosso trabalho, falando um pouco sobre as abordagens doutrinárias a respeito do nosso tema. Pois bem, as abordagens doutrinárias no Brasil e em Portugal concentraram-se na importância do acesso à informação como um direito fundamental e na necessidade de garantir a transparência e a responsabilização dos agentes públicos no fornecimento das informações solicitadas. No Brasil, destacam-se os estudos de Tadao Takahashi e Juliano Maurício de Carvalho, este primeiro sendo o organizador do Livro Verde aqui em nossa terra, sobre a cidadania digital e o Programa Brasileiro para a Sociedade da Informação. Na Europa, a obra 10 anos de Direito da Sociedade da Informação em Portugal, de Manuel Lopes Rocha, é uma importante referência para a compreensão do tema. Passando para o Brasil em si, a doutrina alusiva à sociedade da informação é consistentemente trabalhada. Autores como Tadao Takahashi e Juliano Maurício de Carvalho, citados anteriormente, contribuem muito para o debate sobre o tema, destacando a importância do desenvolvimento tecnológico e da inclusão digital como meio de afirmar a igualdade de oportunidades e o acesso à informação.
Takahashi defende a importância de uma política de inclusão digital para assegurar o acesso às TICs, tecnologia da informação e comunicação, a toda a população, promovendo a inclusão digital e o desenvolvimento socioeconômico. Para ele, o acesso às TICs deve ser visto como um direito humano capaz de reduzir as desigualdades sociais e a exclusão digital. Paralelamente, Carvalho destaca a necessidade de garantir a liberdade de expressão e o acesso à informação como condições para o pleno exercício da cidadania na sociedade da informação. Segundo o autor, o direito de acesso à informação deve ser estendido como uma garantia essencial para a realização da democracia e do Estado de Direito. Sendo assim, o autor evidencia um dos males causados pelo avanço da tecnologia na sociedade da informação, qual seja o acesso desigual aos serviços e conteúdos veiculados nas redes. Desse modo, grande parcela da população ficam desassistidas em relação a essa questão. Passando para Portugal, a doutrina sobre a sociedade da informação também já tem sólidos pilares. Manuel Lopes Rocha, por exemplo, analisa o crescimento da sociedade da comunicação em Portugal ao longo de uma década, abordando temas como acesso à informação e a proteção de dados pessoais. Rocha destaca a importância de garantir a segurança digital dos internautas a fim de proteger os dados pessoais dos indivíduos na sociedade informatizada. O autor defende a importância da regulamentação do uso das TICs, com o objetivo de garantir o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos e o desenvolvimento equilibrado da sociedade. Em Terras Lusitanas, Rocha dispõe em seus escritos sobre o livro verde daquele país, citando questões referentes à dificuldade de aplicação de um programa instrumental de governo, sem uma base sólida em termos legislativos ou jurisprudenciais. Rocha afirma que quando se faz um balanço da aplicação de uma lei, quase sempre se prescruta nas decisões dos tribunais, mas essa é uma demarcha inútil em leis instrumentais como aquelas que regulam a assinatura ou a fatura eletrônica, por exemplo. Estamos aqui em presença de dispositivos tecnológicos cuja utilização ainda não estará massificada entre nós, que certamente mais adiante trarão consigo essas patologias, mas até o presente não existe informação de qualquer abordagem judicial desses temas em Portugal, sendo que mesmo numa perspectiva internacional, não subsiste uma grande jurisprudência nesta área. Dessa forma, verifica-se que a pura e mera edição de um escrito orientador, seja aqui no Brasil ou em Portugal, pouco contribui para a efetiva implantação de uma verdadeira sociedade da informação. Caso não se detenha, concomitante a isso, uma base legislativa e jurisprudencial forte, capaz de guiar os gestores da implantação de políticas públicas realmente efetivas e com vistas às peculiaridades de cada recorte social. Isto posto, a doutrina brasileira e portuguesa sobre a sociedade da informação converge na defesa da importância da acesso à informação e da inclusão digital como meio de garantir a liberdade de oportunidades e o desenvolvimento social-econômico. Além disso, ambas destacam a necessidade de proteger os direitos fundamentais dos cidadãos na sociedade da informação e garantir a transparência e o empenho dos agentes públicos. Pois bem, passaremos agora a analisar as contribuições jurisprudenciais em relação ao nosso tema abordado. Temos primeiras pontuações quanto à jurisprudência brasileira, que desempenha um papel fundamental na interpretação e aplicação das normas relacionadas à sociedade da informação. Em diversos julgados, os tribunais brasileiros têm se pronunciado sobre questões como acesso à informação, a proteção de direitos pessoais de usuários e a atuação dos gestores públicos na divulgação de dados sobre o domínio público. Nesse sentido, os tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e o Supremo Tribunal Federal, STF, têm eminente destaque na defesa desses princípios. Primeiramente, falaremos sobre o STF. Um exemplo relevante é a garantia da acesso à informação em saúde pública e a transparência dos dados relacionados à pandemia. Em junho de 2020, o STF, na arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF número 690, determinou que o governo federal deveria retomar a divulgação dos dados acumulados sobre a Covid-19, garantindo o direito à informação e à transparência. No âmbito da educação, o acesso à internet e a garantia de continuidade do ensino durante a pandemia também foram abordados pelos tribunais. Em um caso específico no estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública obteve uma decisão judicial que determinava a oferta de acesso gratuito à internet para estudantes da rede pública estadual, a fim de garantir a continuidade do ensino à distância durante a pandemia. Esses exemplos demonstram que, embora não existam decisões jurisprudenciais diretamente relacionadas ao tema do livro verde proposto em si, a jurisprudência brasileira aborda questões que tangenciam o acesso à informação e a garantia de direitos fundamentais durante a pandemia, evidenciando a preocupação do poder público com essas questões. Neste momento, falaremos sobre o Superior Tribunal de Justiça e suas contribuições. Embora não existam julgados da STJ que se refiram especificamente ao tema Sociedade da Informação no Brasil, Livro Verde, há decisões que tangenciam o acesso à informação em TICs, principalmente no contexto da garantia de direitos fundamentais como a saúde e a educação. Um exemplo é o recurso especial número 2130619 de São Paulo. O julgado em questão discute a responsabilidade de uma concessionária de energia elétrica por danos morais decorrentes do vazamento de dados pessoais de seus clientes.
Embora não esteja diretamente relacionado ao tema proposto, esse exemplo de decisão judicial evidencia a preocupação do poder público, poder judiciário, em garantir os direitos fundamentais e promover a sociedade da informação. A decisão destaca a importância da proteção de dados pessoais em um ambiente digital crescente e ressalta que o vazamento de dados não gera automaticamente o direito à indenização por dano moral. Portanto, se julgado é relevante para a proteção de dados e direitos fundamentais em um contexto de crescente uso de tecnologia de informação e comunicação. Pois bem, falaremos agora sobre as pontuações na jurisprudência portuguesa, lusitana em Portugal. Em Portugal, assim como no Brasil, a jurisprudência tem definido a importância do acesso à informação como um direito elementar e a necessidade de garantir a transparência pública no fornecimento de informações relevantes para a comunidade civil. Em casos envolvendo a proteção de dados sigilosos, os tribunais lusitanos buscaram o equilíbrio entre a segurança e o interesse público na difusão de informações. No que diz respeito aos tribunais portugueses em si, estes são uma referência ímpar nas cortes nacionais, servindo de inspiração para a elaboração de normas e políticas públicas atinentes à sociedade da informação. A jurisprudência portuguesa tem sido estudada e analisada por juristas e acadêmicos brasileiros do assunto, que buscam compreender e adaptar as decisões portuguesas à realidade brasileira. Dentre os principais subsídios da jurisprudência portuguesa ao direito brasileiro, destacam-se as decisões do Tribunal Central Administrativo Sul português, que afirmaram a importância do acesso à informação de cunho administrativo, por uma garantia primária e de suma importância. Visualiza-se com isso com base na decisão do Acordo número 43, de 2022, do Tribunal Central Administrativo Sul de Portugal, no qual ele fala da importância dos gestores em propiciar a informação administrativa aos órgãos de imprensa, como forma de efetivação dos preceitos exarados na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos lá de Portugal. Falaremos um pouco agora sobre a conexão do nosso tema, Livro Verde, com a pandemia de Covid-19. A pandemia destacou a importância do acesso à informação e das TICs em diversos setores da sociedade. Nesse contexto, o tema Sociedade da Informação no Brasil, Livro Verde em si, de Takahashi, se conecta à pandemia, ao ocorrido, especialmente no que diz respeito ao papel das TICs e a garantia do acesso à informação em áreas como saúde, educação e assistência social. O Livro Verde aborda a necessidade de promover a inclusão digital e a construção de uma sociedade da informação que beneficie a todos os cidadãos. A doença da Covid-19 ressaltou essa necessidade, evidenciando a importância de políticas públicas voltadas para o acesso à informação e às TICs. No campo da saúde, a pandemia destacou a importância do acesso à informação em saúde pública. No Brasil, plataformas como o Coronavírus Brasil centralizaram informações atualizadas sobre o ocorrido da pandemia. Essa iniciativa está alinhada às diretrizes e propostas do Livro Verde, que enfatiza a importância da integração dos TICs para melhorar a comunicação entre órgãos governamentais e a população. Em relação à educação, a pandemia reforçou a necessidade de garantir a continuidade do ensino e o acesso à informação educacional por meio das TICs. Nesse sentido, o programa Escola Conectada e outras iniciativas foram implementadas no Brasil para melhorar a infraestrutura tecnológica das escolas públicas e facilitar o acesso à educação, em consonância com as recomendações do Livro Verde. No âmbito da assistência social, medidas práticas foram adotadas, como a criação do auxílio emergencial, que ajudou a população vulnerável durante a crise. As TICs desempenharam um papel crucial na disseminação de informações sobre o programa e na facilitação do acesso aos recursos, corroborando a visão do Livro Verde de que as TICs podem melhorar o acesso à informação e a qualidade de vida dos cidadãos. Em suma, a conexão entre o tema Sociedade da Informação no Brasil, Livro Verde, e a pandemia de Covid-19, ocorrida a partir de 2020, é evidente com medidas práticas e políticas públicas implementadas durante a pandemia, seguindo diretrizes propostas no Livro Verde. Essas medidas reforçam a necessidade de investimento e desenvolvimento das TICs, tecnologia de informação e comunicação, e a importância de garantir o acesso à informação em setores essenciais da sociedade. Concluindo, tendo visto exposto nessa nossa apresentação em vídeo, é cabível concluir que o Livro Verde para a Sociedade da Informação deixou um legado muito importante, eu diria até importantíssimo, às futuras gerações no sentido de lançar as bases para a discussão no meio legislativo, acadêmico, social e até mesmo jurisprudencial de uma sociedade mais informatizada. Através da obra, que serviu de suporte para a confecção deste artigo e também para o nosso vídeo, é imperioso atestar que o fomento de uma sociedade verdadeiramente informatizada e, acima de tudo, democrática, perpassa pela elaboração de projetos e políticas públicas que realmente contribuam à difusão do acesso à informação, também entre as camadas baixas e vulneráveis da sociedade. Além disso,
é necessário que haja uma proteção efetiva dos dados dos usuários da web, com a criação de mecanismos eficientes de combate à divulgação de informações sensíveis ou falsas e ao crime cibernético. A jurisprudência brasileira e a doutrina jurídica também tem um papel importante nesse processo, devendo adaptar as mudanças trazidas pela sociedade da informação e promover a proteção dos direitos fundamentais em um ambiente cada vez mais digitalizado. Sendo assim, eu e meu colega Ismael finalizamos a apresentação do nosso grupo. Muito obrigado pela atenção.